E vamos resolver uma questão de geometria misturada com geometria analítica e trigonometria lá do JEE. Essa questão foi traduzida e foi enviada pelo Forms. Seja RS o diâmetro do círculo x2 mais y2 igual a 1. Vou precisar desenhar um círculo. Ele diz que esse círculo tem raio 1, onde S é o ponto 1, 0. O ponto S está localizado do lado direito. E ele diz para você que RS é o diâmetro e, portanto, o R está localizado na outra extremidade. Ele diz para você que seja P um ponto variável, outro que RS, no círculo e tangentes ao círculo em S e P se encontram no ponto Q. Então, você considera um ponto P que não seja nem R nem S. Eu coloquei aqui do primeiro quadrante, mas poderia ser de qualquer outro quadrante. E aí ele fala de uma tal de tangente. Então, você vai precisar fazer a tangente a partir do ponto S, que seria essa linha azul, e uma tangente a partir do ponto P, que seria esta outra aqui. Daí ele fala que essas tangentes se cruzam em Q. E daí ele fala para você considerar uma normal ao círculo a partir de P, essa linha verde, então 90 graus, aqui também é 90 graus. E essa linha verde vai interceptar a linha vermelha, que é construída a partir do paralelismo com a reta RS e passa por Q. Então ela estaria localizada dessa maneira. E você tem o ponto E. Perceba que o ponto E ele está localizado na mesma ordenada que o ponto Q, eles estão sob a mesma altura, e ele pede para você calcular basicamente o lugar geométrico desse ponto E. Bom, agora que o enunciado já não vai mais ser útil, eu vou ter que ampliar a figura para nós trabalharmos com tranquilidade. Então, alguns pontos antes de começar a fazer qualquer tipo de conta. A circunferência é dada por x2 mais y2 igual a 1, portanto o ponto S está localizado em 1, 0. O ponto Q, nós já sabemos a sua abscissa, porque ele está logo acima do ponto S, e você não sabe a ordenada desse ponto, mas tudo bem. Outra coisa importante é você avaliar esse segmento é igual a este outro segmento, de modo que você pode ligar o centro da circunferência ao ponto Q. Eu vou considerar um ângulo θ aqui, e como o raio da circunferência é 1, o segmento QS vai ser tangente de θ, porque se você tomar esse lado sobre 1, tem que dar tangente de θ. Portanto, aqui é tangente de θ. Certo, então nós descobrimos quanto que vale a ordenada do ponto Q e do ponto E, já que elas são iguais. E agora bastaria então você conseguir calcular a abscissa, que seria esse segmento aqui, do ponto E. Como os segmentos em azul são iguais, aqui você tem um ângulo θ também. E daí eu vou precisar baixar a altura a partir do ponto E. E perceba que você constrói um triângulo muito interessante. Então você tem o ângulo 2θ, você tem a abscissa do ponto E, que eu vou chamar de A, e você tem a altura desse ponto E, que também já está definida como tangente de θ. E agora você vai trabalhar em função desse triângulo e dizer o seguinte, né? Tangente de θ sobre A é igual a tangente de 2θ, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que tangente de 2θ é 2 vezes tangente de θ, 1 menos tangente ao quadrado de θ. E agora eu vou simplesmente jogar esse termo para o outro lado da equação, colocar o tangente de θ em evidência. Então, tangente de θ vai ser posto em evidência e os termos residuais vão acabar sendo 1 sobre A menos 2 vezes 1 menos tangente ao quadrado de θ. Tudo isso sendo igual a zero. Daí eu faço MMC. E o numerador vai ter que ser 0, e portanto você descobre que o valor de A é 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 2, certo? E se você avaliar com calma aqui na figura, você acabou o problema, porque o ponto E, considerando que aqui é a origem, vai ter a abscissa igual a A e a tangente como sendo a sua altura. Como você descobriu A em função de θ, você resolveu o problema, né? O ponto E é definido por um xe, ye, e por sua vez vai ser definido como 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 2 e tangente de θ. Daí você consegue colocar um em função do outro, né? Perceba que o y sendo igual a tangente de θ e o x sendo 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 2, você consegue escrever x em função de y. Então, 1 menos y ao quadrado sobre 2. Daí você poderia isolar o y, você teria y ao quadrado é igual a 1 menos 2x. E essa seria a expressão que define o lugar geométrico do ponto E. E com base nas alternativas, você conseguiria chegar em duas opções corretas, que era o previsto para esse problema, já que ele tinha múltiplas escolhas corretas. Olá, vamos resolver mais um problema enviado pelo Forms. Dessa vez é um problema de Olimpíada. O enunciado aventa uma sequência de números reais cujo primeiro termo é igual a t. Ele te dá uma lei de recorrência, pede para você determinar quantos valores distintos de t. O termo A1998 vai ser 0. Aqui não tem muito por onde você escapar, você precisaria ter o pulo do gato de invocar uma substituição trigonométrica. E a motivação para você fazer essa substituição se deve ao fato desse número 1. Sempre que você tiver um número
1, vale a pena você investigar se a aposta da substituição trigonométrica vai lograr êxito. Então, eu vou definir uma função f de x dada por 4x 1 menos x, e inicialmente eu vou propor a seguinte substituição. Eu vou dizer que raiz quadrada de x é ser cosseno de θ. Como raiz quadrada de x certamente é um número positivo, então eu preciso garantir que o meu cosseno de θ também seja um número positivo. E para facilitar a vida, você sabe que o θ então vai pertencer ao primeiro quadrante para que isso seja verificado. E daí você vê que elevando ambos os lados ao quadrado, x vai ser cosseno ao quadrado de θ, e com isso eu vou substituir ali em cima. Então eu vou ficar com 4 cosseno ao quadrado de θ, e ali dentro do par de parênteses 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Aí você vai ter então 4, a parte verde se traduz para seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ para finalizar. E portanto você vê que para um x é igual ao cosseno ao quadrado de θ, você vai ter seno ao quadrado de 2θ. Lembrando, né, da fatoração do seno do arco duplo, se você elevar ao quadrado, você obtém justamente aquilo que está definido pela f, certo? E nesse sentido você percebe que pelo fato de x ser cosseno ao quadrado de θ, então x necessariamente vai estar contido nesse intervalo de 0 a 1. E por que isso é importante, né? Porque se x está compreendido entre 0 e 1, em que intervalo vai estar compreendida a imagem da f? Ora, você pode esboçar o gráfico da f, considerando que vai ser uma parábola, daí você teria a primeira parte simétrica da parábola até o meio, que é onde vai se encontrar o seu vértice, né? Já que as raízes são 0 e 1. Então você percebe que a função f, como nós definimos, ela também vai estar compreendida de 0 a 1, quando x pertencer ao intervalo de 0 a 1. Se você substituir x por meio, você vai ver que f de meio vai dar 1, certo? Então você tem o intervalo em que a f está localizada. Isso é muito importante porque nós estamos querendo o a 1998 igual a 0. Essencialmente você quer obter um valor de x que faça com que a imagem desse termo seja igual a 0. E portanto você já sabe que esse x vai estar compreendido de 0 a 1, justamente porque a f está compreendida de 0 a 1. E quando isso acontece, o seu x está bem definido naquele intervalo, certo? Mas o problema diz para você também que o primeiro termo vale t. Eu vou dizer que a raiz quadrada de t vai ser cosseno de um certo φ. E daí você vai ter o mesmo desdobramento, né? Que t quadrado vai ser cosseno ao quadrado de φ. E portanto, quando você avalia o a2, você vai ter 4 vezes a1 e multiplica 1 menos a1. E fazendo todos aqueles procedimentos, você vai ver que isso vai dar seno ao quadrado de 2φ. Quando você fizer para o a3, você vai ter 4 vezes a2, 1 menos a2. Isso vai dar 4 seno ao quadrado de 2φ. E multiplica 1 menos seno ao quadrado de 2φ. Isso, portanto, vai acabar sendo seno ao quadrado de 2φ cosseno ao quadrado de 2φ, e, portanto, você já começa a notar o padrão. Isso é seno ao quadrado de 4φ. Ou, se você preferir, você pode colocar seno ao quadrado de 2 elevado a 3 menos 1φ. E daí você poderia provar por indução, mas aqui não é o objetivo do vídeo a prova por indução, mas você poderia chegar à conclusão de que a n é simplesmente seno ao quadrado de 2 elevado a n menos 1, que multiplica o φ, sendo que t é cosseno ao quadrado de φ, para um φ que pertença ao primeiro quadrante, certo? E nós queremos o a 1998, e portanto isso vai ser seno ao quadrado de 2 elevado a 1997 vezes o φ, tudo isso igual a 0. E para isso se verificar, você vai precisar garantir que o 2 elevado a 1997 vezes φ é um certo k vezes π, ou seja, múltiplos de π para que o seno seja 0, né? E aí eu vou utilizar o intervalo no qual o φ está definido. Então eu poderia multiplicar a inequação como um todo por 2 elevado a 1997, justamente porque ele é um número positivo, só que perceba que 2 elevado a 1997 vezes φ é o nosso κπ, né? E portanto você teria 0 κπ π vezes 2 elevado a 1996. E agora eu posso dividir a inequação toda por um π, porque ele é um número positivo, e você chega à conclusão que o k vai estar entre 0 e 2 elevado a 1996, o que configura 1997 soluções. De 1 a 2 elevado a 1996 você vai ter 1996, só que aí você tem que contabilizar o zero, já que o k ele é um número inteiro. E portanto essa é a solução. 1997 é o número de valores de t para os quais o termo 1998 vai ser igual a 0.